Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia, a tua espada. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Tome posse da bênção, do milagre. Deus está aqui. Ele quer curar, quer libertar, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 10, versos 27. Santo, santo, santo. Aleluia. Versículo 27. Só isso? Aleluia. Santa Amada Igreja, com paz do Senhor. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, 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 desculpa. Vamos dizer, quando é que Deus? Nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, Jesus. Amém? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e ela me segue. Vamos orar para que Deus venha falar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, neste momento, dou graça, Pai, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. Obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor ter me sustentado. Pai, neste momento eu lhe peço perdão pelas minhas falhas, os meus erros, transgressões, iniquidades, alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, Pai, que te desagradou. Em nome de Jesus Cristo, me perdoe. Derrame sobre mim a tua misericórdia, a tua graça. Derrame sobre mim, Pai querido, teu sangue. Venha me purificando, Pai, neste momento. Da planta dos pés ao alto da cabeça, que eu seja limpa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, troca as minhas vestes, Senhor. Dá as vestes limpas, alva como a neve. Em nome de Jesus Cristo. Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor cresça que eu diminua. Em nome de Jesus Cristo, Pai, coloque na minha boca palavras de sabedoria, entendimento, conhecimento. Pai, que tudo que eu falar aqui vem direto do teu trono para as nossas vidas. Não permita, Senhor, que eu fale de mim, que eu fale do meu eu, ou que eu fale, Pai querido, por emoção. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo que eu vier falar vem direto do teu trono para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, purifica os meus lábios, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, para que nada venha dar errado. Repreenda todo espírito mal, todo o espírito, Pai querido, mal que tentar atrapalhar este culto, Pai. Que neste momento, anjos de Deus que estão aqui para nos servir, amarram esses demônios e lançam no abismo, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, no teu altar. Obrigada. Eu peço que abençoe cada um. Que o Senhor, Pai querido, abra os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor abra, Pai querido, os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro, eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia, Jesus. E me segue. Olhando para este versículo, é lindo, é impactante, é algo maravilhoso. Mas será que no real é isso mesmo? Porque
nós estamos escutando a voz de Deus? Será que muitos de nós, quando falamos que estamos na presença de Deus, será que realmente nós estamos seguindo a Cristo? A palavra de Deus diz que Jesus é a luz. E se nós dissermos que estamos na luz e andamos nas trevas, estamos mentindo. Será? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Será que muitos de nós não estamos seguindo o caminho errado? Será que muitos de nós não estamos andando em caminhos errados? Porque quem é ovelha escuta a voz do teu pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. O que eu quero dizer com isso? Porque tem tanta pessoa que fala que está nos caminhos de Deus, ou que já passou pelos caminhos de Deus e está vivendo em pecado, está vivendo em situação que, se ouvíssemos realmente a voz de Deus, não estávamos fazendo, praticando. Será? Eu fico pensando, eu como pastora aqui, eu não consigo acreditar quantas pessoas que dizem ser de Deus, estar com Deus, pessoas que pregam, pessoas que louvam, pessoas que sobem no altar, mas são coração impuro, coração amargurado. Pessoas por aí fora não estão escutando a voz do verdadeiro pastor. Porque quando nós escutamos a voz de Deus, nós seguimos. Isso me leva a pensar tantas coisas. Porque às vezes nós nos enganamos, igreja. Quando nós falamos, você aceita Jesus? Quando nós falamos, passe pelas águas? Quando nós falamos, você tem que estar na presença de Deus? Às vezes, o que parece é que as pessoas, elas confundem muito e acham que aceitar a Jesus é simplesmente abrir a boca e falar. Pessoas estão andando em caminhos escuros. Pessoas estão andando por caminhos espinhosos e estão pregando, estão subindo no altar, estão fazendo a obra de Deus e falando que está na presença. Pessoas estão cegas espiritualmente e não estão distinguindo aquilo que é de Deus, aquilo que é de Satanás. Pessoas neste tempo que nós estamos vivendo não estão sabendo distinguir a voz de Deus e a voz de Satanás. Jesus, ele é a porta. Quem entra por esta porta recebe a salvação e segue. Quem entra pela porta da salvação, que é Jesus, segue-o. Tanto que está dizendo: as minhas ovelhas me conhecem pela minha voz e me seguem. E seguir a Cristo é renunciar. Seguir a Cristo é mudança. Então, não adianta dizer que seguimos a Cristo, estamos ouvindo a voz e estamos no erro, estamos pecando, estamos errando. Sim, nós pecamos e nós erramos, mas tem pecado que já era para você já ter abandonado, esquecido, lançado no mar de esquecimento
entramos pela porta da salvação, que é a porta bem estreita, que é Jesus Cristo. Ele é a verdade. E como diz, Jesus fala: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele quem ouve as minhas palavras e as segue são os meus discípulos, são aqueles que ouvem a minha voz. Então, como que nós estamos lendo uma palavra e estamos em caminhos diferentes? Porque nós não estamos escutando realmente a voz de Deus. Conta uma passagem em Samuel de Eli. Quando Samuel, filho de Ana, já preguei sobre Ana aqui. Quando Samuel está lá, Deus chama Samuel, ele vai até Eli. Eli, o Senhor me chamou? Não, volte a dormir. Por 3 vezes. Até que Eli se lembra: é Deus. Quando você ouvir mais uma vez, você fala: eis-me aqui, Senhor. Pode falar. Aí Deus fala para Samuel que iria pesar a mão, você bem no popular mesmo, iria pesar a mão sobre a casa de Eli. Mas por que Deus não falou com Eli? Foi falar com Samuel. Porque muitos de nós já nem escutamos a voz de Deus. Porque muitos precisam que os outros venham falar: olha, se conserte, olha, leia mais, olhe mais, busque mais. Porque se Deus falou com Samuel, já falou com Eli, Deus fala, mas muito não escuta a tua voz. Eli já não escutava a voz de Deus há tempo, igreja. Há tempo que Eli não escutava a voz de Deus. E quem não escuta a voz de Deus fica bloqueado para as bênçãos, fica bloqueado para escutar aquilo que Deus tem para falar conosco. Quantas pessoas que Deus levantou para fazer a obra, mas estão de braços cruzados, esperando Deus falar, mas Deus já falou e não escuta porque os ouvidos estão fechados. A boa ovelha escuta a voz do seu bom pastor. Você que não escuta mais a voz de Deus está errado. Como que vai seguir aquilo que está dentro da palavra? Não vai conseguir. É por isso, quando eu estava lendo essa passagem, e eu tive um discernimento, é por isso que muitos leiam de Gênesis, Apocalipse 3 vezes por ano, 4, 5, e não conseguem seguir o caminho de Deus, não conseguem fazer aquilo que Deus pede, não conseguem estar no centro da vontade de Deus. É porque não consegue ter o discernimento espiritual, não consegue distinguir a voz de Deus mais. E nós devemos, igreja, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abrir os nossos ouvidos nesta noite e que nós possamos escutar a voz de Deus. Ei, tem tantas pessoas que estão precisando de mim, de você aí fora. Você que já sabe da palavra de Deus, você que entende da palavra de Deus. Quantas pessoas aí fora que estão precisando de uma oração, de uma palavra? As pessoas, elas aparecem na nossa vida, não é por aparecer não, é para que nós viemos liberar
Estamos em um tempo onde o inimigo ele está ceifando vidas. E os escolhidos de Deus estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Os escolhidos não estão mais escutando a voz de Deus. Pessoas não estão escutando mais a voz do Pai. Como que nós iremos vencer o mal como igreja? Se nós não estamos escutando a voz de Deus, como que nós vamos lutar? Se nós cruzamos os braços enquanto o inimigo está matando pessoas, levando para as drogas, crianças, já está se prostituindo, vendendo drogas na esquina, crianças, a 1, 2 da manhã estão nas ruas, vendendo drogas. Satanás está ganhando cada vez mais força, porque pessoas cruzaram os braços e não escutam mais a voz de Deus. Pessoas deixaram de escutar a voz de Deus por besteira, por mimimi, por fofoquinha dentro da igreja. Pessoas que vão para a igreja para ir, porque se fosse por causa de Deus, não se importaria com tanta coisa. Eu sei que tem situação que realmente é crítica, mas tem situação, minha gente, pelo amor de Deus, as pessoas, elas buscam dentro da igreja uma intriga para ir para o mundo. Aí quando vai para o mundo, tenta de todas as formas achar motivo para que a saída deles sejam verdadeiras. Tentam incriminar pastores, pessoas, sendo que muitas vezes o erro está em nós e não nos outros. Pessoas não estão escutando a voz de Deus. Nós só escutamos a voz de alguém, nós só reconhecemos a voz de Deus, como diz no verso 27, que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, escutam a minha voz. Nós só reconhecemos a voz de quem nós temos intimidade, de quem nós conhecemos. Quando você recebe uma ligação no seu celular de alguém que você conhece, vou dar um exemplo. Minha filha liga para mim, eu atendo, só o alô dela, eu já sei que é minha filha. Só o alô da minha mãe, eu já sei que é minha mãe. Alô, oi mãe. Quando é alguém que a gente não conhece, o que a gente faz? Alô, o que a gente responde? Quem é? Por que quem é? Porque nós não conhecemos a voz. E quando nós não conhecemos é porque nós não temos intimidade. Pessoas deixaram de ter intimidade com Deus. Pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus porque não busca mais. E esqueceu como é a voz maravilhosa de Deus. E quando nós escutamos a voz de nosso Deus, nós entendemos os propósitos que Ele tem para nós. Muitas vezes nós nem somos enganados por escutar a voz de Deus. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo que realmente é muito triste. É muito triste quando nós olhamos igrejas e só tem pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, pessoas que só querem saber de si, pessoas que só querem o bem para si e deixam os outros para lá. É muito triste isso. É muito triste, porque quem escuta
não entristece ninguém. Quem escuta a voz de Deus está ali para apoiar, para ajudar. E não adianta querer ajudar também em troca, não, porque quando quer ajudar e quer algo em troca, tem inimigo aí, pode ter certeza. Deus, ele não é moeda de troca. A sua ajuda, ela tem que vir do seu coração. A sua ajuda, o seu amor, a sua misericórdia, ela tem que ser verdadeira. Porque não adianta eu querer ajudar alguém ali da esquina só por interesse. Não é assim, igreja. Deus não trabalha desse jeito. E muitas vezes isso acontece porque nós não escutamos mais a voz de Deus. Muitas pessoas, muitas igrejas grandes, cheias, o pastor não escuta mais a voz de Deus. Pastor, isso é sério, isso é muito sério. É muito sério. Igrejas grandes tem muitas equipes de intercessor. Quem intercede pela vida do pastor é o grupo de intercessão. Quem intercede pelos outros é o grupo de intercessão. Me perdoa, eu não acredito que igreja que tem aquele grupo de intercessor, aquela igreja grande, o pastor vai interceder por aquelas pessoas. Eu não consigo acreditar. Eles jogam tudo na mão do intercessor. Eu escutei esses tempos uma história até engraçadinha, mas é real.